que é de muito meu interesse, que é de pensar nesse paralelo sobre a rejeição ao moderno que a gente tem na Europa, principalmente na ascensão dos regimes totalitários, né? A gente sabe que Uhum. uh, um grande norte do discurso na Alemanha, principalmente o discurso nazi na Alemanha, era a rejeição à arte moderna. E aí Sim, você falou várias vezes, você inclusive usou o nome arte arte degenerada. degenerada. O que é interessante pensar no Brasil é que existe um paralelo da própria crítica que o regime nazista vai fazer de ser uma música burguesa, principalmente no que entra em relação à comunicação. A música é o melhor exemplo disso. Você começa a entrar com a música tonal, os ditos música contemporânea, que não cria o mesmo vínculo com a população que você tinha das óperas wagnerianas, que você tinha com a música de Liszt e com a música romântica alemã do século XIX. Não só alemã, mas o romantismo ele tem um grande triunfo na música na Europa, ainda que nas artes plásticas tenha ficado mais restrito na Alemanha. E no Brasil, eu acho que isso você falou várias vezes e retratou, eu acho interessante que na tua fala isso não ficou furtado, de que o modernismo, o movimento da Semana de Arte Moderna, tem um caráter que é extremamente burguês, que é a comunicação ligada às elites. Elas estão ouvindo no século XIX a música de missa, o caráter até operístico, e aí elas acordam ouvindo Villa-Lobos também dentro da uma chave tonal, arte que está muito mais ligada à subjetividade do que a um sentimentalismo mais gritante. A grande diferença é que a gente vê na Europa, na Alemanha, o regime resgatando uma tradição do século XIX contra esse modernismo. Eu queria que você falasse do Brasil depois da Semana de Arte Moderna. Principalmente quando você tem os anos Vargas, que não me parece que existe um movimento tão forte nesse sentido contra cultural, de rejeitar a modernidade brasileira para se comprar um tradicionalismo. E é claro, aí tem a questão de que o Uhum. construto histórico da arte brasileira é diferente da europeia. Mas eu quero muito te ouvir falar o que a semana, como a Semana de Arte Moderna foi comprada depois da Semana de Arte Moderna. Legal, Jonathan. Antes, eu preciso falar sobre a Europa para depois, porque eu gosto muito, eu gostei muito que você trouxe essa questão sobre como, por exemplo, regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, eles têm um apreço mais pelas artes tradicionais, pelas artes acadêmicas. E isso aconteceu, e eu vou tomar aqui o exemplo principalmente do futurismo com o fascismo. O maior nome do futurismo é o Marinetti. O Marinetti, basicamente, fazia apologias ao fascismo, ele tinha quando você lê o manifesto escrito pelo Marinetti sobre a arte futurista, então você vê lá a aversão às mulheres, a destruição dos museus, a tudo que remete ao passado, a queima das bibliotecas. É um manifesto de guerra, é um manifesto político, porque ele não se exclui da política, o futurismo ele tem um alinhamento com o fascismo mesmo, e o próprio Mussolini se utilizou dessa efervescência do Marinetti, porque o Marinetti ele mobilizava as pessoas. Ele pegava os jovens, ia para as universidades, mobilizava as pessoas. Inclusive, ele entrou em confronto com grupos de artistas ou com grupos políticos que não queria, por exemplo, a entrada da Itália na guerra. Sabe? Então ele queria que a Itália fosse para a guerra, porque a guerra é justamente essa única sanidade, essa única forma de você é, reconstruir o mundo. Então a guerra era essa perspectiva de progresso, basicamente, para o Marinetti. O que acontece? Quando Mussolini chega ao poder e ele se apropria de toda essa campanha política do Marinetti, do fascismo, dessas imagens e tal, ele simplesmente abandona o Marinetti e abandona os artistas do futurismo, porque eles eram demasiadamente transgressores, antirreligiosos e não produziam uma arte que fosse de fácil compreensão popular. Então, se eu olho, por exemplo, para uma pintura futurista que é cheio de formas, de riscos, que remetem à guerra, por exemplo, mas eu não consigo ter de imediato uma apreensão de que aquilo remete à guerra. Eu preciso ter um pensamento que é mais demorado para eu conseguir absorver, para eu conseguir entender aquilo que está realmente acontecendo. E aí eu tenho justamente um retorno à arte tradicional, porque eu tenho uma pintura que é literal.
uma pintura literal de uma cena. É pedagógico, é pedagógico. É para o sujeito olhar para aquelas imagens e entender o que ela está dizendo. É basicamente o que as imagens religiosas serviam durante a Idade Média, para catequizar e educar as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Se eu tenho uma imagem que ela é muito abstrata, eu não vou conseguir captar essa imagem como eu quero. É um processo de comunicação também, de mídia. Por isso que daí o Mussolini, ele abandona o Marinetti, mesmo o Marinetti até o fim da vida estando lá defendendo ele, se alistando com mais de 60 anos de idade, ele se apropria de tudo isso que o Marinetti cria, mas ele abandona, porque para ele depois o futurismo e a arte futurista e aquilo que o Marinetti pregava não era de interesse. Quando a gente pensa a situação aqui do Brasil pós semana de 22, aí tem todo esse contexto político, acho que vocês que são da história vão saber muito mais do que eu, mas a gente tem um caso específico que é a escola da ANTA, inclusive esse nome vem de uma crítica do Oswald, que vai dizer que de ontologia, mas ele diz antologia de anta mesmo, uma sátira. Você tá falando, vocês são umas antas, vocês são uns burros, porque era basicamente uma forma de organização nacionalista, né, xenofóbica, no sentido nacionalista xenofóbico, que daí eles vão buscar olhar para a arte, para a cultura indígena, por exemplo, para construir essa ideia de um nacionalismo, para construir uma ideia de brasilidade, justamente para afirmar uma identidade nacional. Então, nesse sentido, daí a arte moderna ela seria bem vista. Mas aí, o que que acontece? Eu vejo esse campo que foi direcionado, por exemplo, para essas questões políticas mais nacionalistas, mais xenofóbicas, mais fascistas mesmo, porque a gente tem partidos fascistas no Brasil nesse momento sendo desenvolvidos, é justamente você olha para essas culturas, para essas estéticas como temáticas. Você se apropria porque você precisa falar a linguagem daquelas pessoas, para que você convença também aquelas pessoas. Então é quase como se fosse uma propaganda política. Claro que daí a gente tem outras escolas, como o caso do Pau-Brasil, né, outros movimentos, depois a antropofagia. Aí esses têm um viés mais intelectualizado, de repensar mesmo esse papel intelectualizado burguês, mas não necessariamente fascista, de repensar esse papel da cultura, das artes. Mas quando a gente pega, por exemplo, a escola da ANTA, que vem justamente de uma sátira, é basicamente isso. Eles estão se apropriando desse nacionalismo justamente para construir uma ideia de identidade nacional que consiga congregar e comunicar com essas outras pessoas. Conscientes, acho que de um processo aí de que grande parte da população brasileira é construída a partir dessas outras referenciais étnicos, raciais, culturais, enfim, que não necessariamente apenas o branco europeu. E aí é o caso que a gente sabe que tem aqui no Brasil, que são pessoas latinas, pessoas negras, que acabam se aliando a perspectivas, a ideias que são contrárias a elas, mas elas não se enxergam nessa mesma posição, né. É um caso de nazistas que são brasileiros, que são latinos.